Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aqui do canal Jumozão, inscrito ou não. Nós vamos examinar agora o amplificador do Hugo, o H2. Esse amplificador que ele montou. E esse aqui é o esquema dele já modificado por mim no sentido de eu enumerei os componentes. Eu tenho dele ainda em PDF aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o jeito dele, ó. Deixa eu diminuir. Pronto, tá aqui para todo mundo ver. Olhe bem para o circuito. Preste atenção nos componentes existentes. De início, lembre que é saída Darlington. Se é Darlington, logo você vai discernir que eu preciso de pouquíssima energia na base dos Darlingtons para que ele dê suficiente energia drenando a mesma da fonte. Preste atenção no circuito de entrada. O long tail dele, a maneira como ele estabilizou aqui a tensão via LED, mais a cooperação de um transistor para manter tudo que você vê aqui. Olha, você veja assim, há muitos componentes, né? Você poderia pensar, poxa, já que é Darlington, poderia ter pouquíssimos componentes. Mas aí você vê, tem tanto. No total aqui deram 15, deixa eu conferir aqui, foram 15 transistores, ó, contando com as saídas. São 15 transistores. Aí você pode pensar, poxa, Darlington tem tantos transistores aqui. Acontece o seguinte, esse Darlington que ele usou, ele já tem um histórico de queimar esse resistor bem aqui, olha. Resistor de saída, de ponto 22. E esse resistor é acoplado internamente ao transistor. Inclusive, eu imagino que seja um dado que a própria fabricante, a própria engenharia desse SAP 15NP já sabia disso, e eles dão a possibilidade de colocar um resistor por fora. Olha, você vê aqui, esse ponto, ele tem um resistor interno para acoplar direto na saída, pelo próprio terminal do transistor, mas ele tem também uma possibilidade de você colocar por fora o mesmo resistor. Então ele já é, de certa forma, conhecido, e essa informação da possibilidade de queima desse resistor dá-nos a compreensão de que, para que não aconteça nesse amplificador, você vai ver um mundo de transistores aqui para conter corrente, para manter tensões, para evitar qualquer problema. E outros elementos que você vai ver aqui, eles nos levam a pensar em que o projeto objetivou a alta fidelidade. Você vai ver componentes aqui que você, numa visão superficial, poderia dizer, não tem sentido de estar aqui esses componentes. Mas se você pensar na questão de alta fidelidade, aí eles passam a ter sentido certo componente. Por exemplo, aqui um capacitor de 6,8 microfarads bipolar na entrada. Bipolar também aqui no escoamento de sinal. Você lembra? Esse aqui é o elemento que desestabiliza o amplificador diferencial. Então eu estou fazendo essas primeiras avaliações aqui para você entender a razão de tantos componentes. Limitador, olha, que não deixa de ser um tipo de compressor, olha, uma compressão do sinal aqui, feita pela proteção contra curto na saída. Tá? E nós vamos desde o início começar, assim como eu fiz a Machine, aquele Machine A4000, nós vamos também trabalhar esse amplificador. Resistor de corrente de retorno, olha, tensão de retorno. Tá bom? Vamos pela a foto que eu modifiquei, onde tem Q1, Q2, os valores dos transistores, para eu me referir a eles. Na placa está usada a serigrafia de T, T1, T2, T13, T14. Mas como veio assim o esquema sem essa anotação dos transitores, eu coloquei Q, né? Que a gente está acostumado já, Q1, Q2, você vê, ó, Q1, Q2, ó, diferencial Q1, Q2. Então a gente vai ser bem meticuloso, então não vai dar para falar muita coisa no único vídeo a respeito de todo o circuito. A gente vai falar de etapas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui pela entrada. Resistor de 390R. Bom, de pronto você vê que esse resistor aqui, ele indica que ele acredita muito no pré. Ou seja, ele acredita que o pré
ele estará estabilizado, que vem uma energia contida de lá. E ao mesmo tempo, ele não interessa que haja alguma atenuação de sinal para a excitação da base do transistor. Aí você começa a entender o resistor de entrada num valor bem baixo, 390 Hz. Geralmente você vê de 1K, 1K2, tá? Até 2K2 você vê resistor de entrada, mas ele colocou de 390 Hz. Por quê? Porque ele fez certos cálculos aqui que tanto limitam a corrente e tensão no circuito e ao mesmo tempo exige que o sinal chegue a níveis tais que façam essa corrente e essa tensão existirem no circuito, tá? Então é uma coisa bem, como é que eu posso dizer, é limitada para não exagerar, então também ela não pode ser deficiente. Então aí você compreende já o valor desse resistor de 390 R na entrada. O capacitor trap, aqui essa armadilha para HF, tá? Esse capacitor de 470 PF aqui é uma armadilha para sinais de alta frequência, acima da audível, que porventura vier por alguma oscilação, via cabo, via próprio pré-amplificador. E eles acontecerem bem aqui, nós temos um capacitor de 470 PF, picofarads, para capturar esse sinal e jogá-los para o GND. Então, nós fechamos aqui esses dois componentes de entrada. Capacitor bipolar. Aqui nós vamos, para entender melhor o capacitor bipolar, eu fiz um circuito bem aqui que é muito conhecido de quem trabalha com eletrônica analógica. Veja bem, o capacitor eletrolítico, ele funciona bem, funcionaria. Se colocar um capacitor eletrolítico aqui, sim, funcionaria, tocaria. Pouca gente iria notar qualquer diferença. Entretanto, como eu disse para você, que há elementos no circuito que apontam para o desejo de se alcançar alta fidelidade, aí nós vamos entender agora esse capacitor de 6,8 microfarads. Quando você tem um capacitor eletrolítico, e obviamente ele é polarizado, existe o positivo e o negativo. Quando você injeta o sinal da maneira correta, ou seja, com o positivo entrando pelo positivo, sem nenhum problema, o sinal vai fluir normalmente. Quando você inverte a polaridade do sinal no capacitor eletrolítico, o que é que vai acontecer? Por um breve momento, aquele capacitor que recebeu um sinal positivo aqui nesse ponto, transformar-se-á em um diodo. Como a tensão é baixa, preste atenção que nós estamos aqui lidando com sinais de baixíssima intensidade. Mas numa hipótese de o sinal ser de alta intensidade, num capacitor eletrolítico, aí o que é que vai acontecer? Num breve período de tempo, aquele capacitor eletrolítico que está sendo polarizado inversamente se transformará num diodo. Só que essa insistência da manutenção desse sinal despolarizado num capacitor que é polarizado levará à destruição do capacitor devido à química que existe dentro dele e ele está adaptado para aceitar sinais com a polarização respeitada. Se essa não for respeitada, ele vai colapsar, ele vai explodir. Isso é natural dos capacitores eletrolíticos. Aí, para evitar esse problema, despolariza-se o capacitor. Mas o caso aqui não é de explosão. Aqui, nesse caso do 6,8, nós não estamos trabalhando com essa possibilidade de explosão. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de atenuação de sinal em um sentido. Você entende isso? Aí, para evitar essa possibilidade de o sinal, cada vez que ele inverter de posição no capacitor eletrolítico, ele encontrar um diodo, e sofrer atenuações, sofrer modificações, o que tiraria a percepção de alta fidelidade. Aí o que é que ele faz? No lugar de colocar um eletrolítico, ele coloca um capacitor aqui, ó, BP. Você vê anotado aqui? BP, bipolar. A mesma explicação que eu estou dando para esse capacitor, você transfira para esse capacitor aqui do escoamento de sinal, tá bom? BP, ó, 100 microfarads, também é bipolar. Os demais são todos polarizados, tá bom? Polarizados. Eu tive o cuidado de colocar aqui o sinal de positivo para que você compreenda. Eu esqueci bem aqui, olha. Eu esqueci bem aqui, mas você sabe que aqui é positivo, ó, no eletrolítico, tá? O de 47 NF não é polarizado. Tá bom, querido? Capacitor de valores altos. O capacitor eletrolítico alcança esse valor sem ser grande demais, sem ser corpulento demais. Entretanto, ele oferece uma certa interferência no sinal, quase que imperceptível para um ouvido comum, tá? Mas como quer se trabalhar a alta fidelidade, então
o Hugo colocou aqui o de 6,8 microfarads bipolar, que é bastante alto. Inclusive, olha aqui o tamanho dele, olha. Eu coloquei a fotinha aqui do lado para você saber, olha o tamanho. É grandão, um capacitor de 6,8 bipolar. Vamos aqui continuando. Esses capacitores aqui, ó, esses dois capacitores, você já sabe para que serve, né? Para filtrar qualquer ondulação na fonte de alimentação. Lembre-se que esse resistor de 10R aqui, ó, nos dois lados, ó, das duas fases, ó, tem resistor de 10R que divide a fonte de alta consunção, que é onde estão os Darlingtons, e a fonte de baixa consunção, que é onde estão os transistores, a parte de pré-amplificação, diferencial, amplificador de tensão. Mas à medida que eu coloco resistores, lembre disso, já falei em outro momento, à medida que eu coloco um resistor, qualquer que seja o valor dele, eu estou dando personalidade para os dois lados. Entenda isso. Quando eu coloco um resistor, seja de 10R, 100R, 1K, seja qual for, eu estou dando uma personalidade para aquele circuito. Logo, ele tem as regalias dele, ele tem as necessidades dele. Por isso que você vai ver a mesma situação que está aqui no de baixa consunção, você vai ver aqui no de alta consunção, porque ele tem uma personalidade, ele tem uma particularidade, então ele quer que ele faz? Ele dá exclusividade para cada necessidade do circuito, por causa de um simples resistor de 10R. Além do mais, existe a distância que a placa proporciona na trilha, né? Essa trilha aqui, ela, por exemplo, ela pode ser longa, e trilhas longas significa resistência. Resistência que eu não vejo, o meu teste não vê, mas o circuito, quando tiver na dinâmica do funcionamento, irá identificar, tá bom? Então você vê, o capacitor eletrolítico de 220 microfarads, qual é o problema? O capacitor eletrolítico, ele tem a construção física dele em forma de bobina. Você sabe que ele é enrolado. Então essa bobina, ela é eficiente para ruídos de baixa frequência, só que ela é um tanto cega para ruídos de alta frequência. Aí, os ruídos de alta frequência que o 220 não conseguia enxergar, entre aspas, o de 47 NF o fará, tá bom? Então você já começa a compreender aqui a razão desses dois capacitores aqui. Alguém poderia dizer, por que não coloca só um de 100 microfarads? Por causa disso que eu estou lhe explicando. A construção física do eletrolítico leva-nos a vê-lo como uma bobina. Nós não. A corrente elétrica, a energia, vê ali como uma bobina, então ele fica de certa forma cego, entre aspas, para componentes de ruído de alta frequência. Aí acrescenta-se em paralelo um capacitor de 47 NF para isso, tá bom? O que mais? Sim, eu falei de pouca consunção, né? Querido, aqui nós estamos falando de mili e microamperes nessa região aqui. Por que nós estamos falando de mili e microamperes? Porque nós temos no saída transistores com ganho de 10.000. Significa o que eu enfiar aqui na base dele será multiplicado vezes 10.000. Então, os elementos que trabalharam aqui, eles trabalham com baixíssima energia. Baixíssima energia. Por quê? Porque eu tenho Darlington na saída. O Darlington precisa de pouca energia para transformá-la em muita energia. Tá bom? Eu, em outro momento, em outro vídeo, eu vou parar para trabalhar só o Darlington aqui. Inclusive esse Darlington, ele já está obsoleto, ele não está mais sendo fabricado, e ele é fabricado agora, eu esqueci da referência do saída, mas depois eu coloco aí na edição, nem sei, depois eu falo sobre isso. Mas vamos aqui para o circuito de pré-amplificação. Par diferencial na entrada, você já sabe como é que isso aqui funciona, né? Já passamos pelo eletrolítico, o bipolar 6,8, resistor de 22K. Esse aqui dá nome à impedância de entrada do amplificador. Um resistor de 22K na base de Q1 e um resistor de 22K na base de Q2. Ambos vão para o GND. Esse aqui diretamente e esse aqui via alto-falante para o GND. 8 ohms, trabalhamos com uma resistência desprezível em relação a 22K. Então eu faço um diferencial novamente com ganho de 1. Se eu tenho 22 para o GND, 22 para o GND, o fator de amplificação desse diferencial é igual a 1. Significa que ele não vai amplificar nada. Nada para correntes DC, para sinais espúrios. Mas para o sinal que eu injetar aqui na base, ele já vai amplificar. Por quê? Porque nesse circuito, como eu já falei em outros momentos,
eu introduzo um elemento desestabilizador, que é essa malha aqui de resistor de 1K mais capacitor bipolar de 100 microfarads. O que eu expliquei nesse aqui, você entenda aqui para esse bipolar, tá bom? Veja, ganho 1, né? Aí, para o sinal AC, ele já não é ganho 1. Por quê? Porque eu estou introduzindo um elemento que desestabiliza esse ganho 1. Aí, essa desestabilização que será percebida pelo circuito e será enviada via coletor de Q1 para o elemento VAS, para o amplificador de tensão, que o projetista entendeu de fazer em configuração Darlington, tá? Como eu disse para você, aqui trabalha com corrente muito baixa. O cuidado do Hugo foi aqui as correntes não excedessem certo limite, mas também não faltasse. Olha o valor do resistor aqui, ó, de 390R. Aqui eu justifico o fato de não faltar. Aqui eu justifico o fato de não exceder. Ele colocou elementos para impedir elevada construção ou modificação exagerada nas tensões que se quer em cada ponto, tá bom? Então isso é o fator, o amplificador diferencial. Você observa que ele colocou aqui, ó, duas fontes de corrente constante, tanto na porção do coletor como na porção do long tail aqui de emissor. Olha, fontes de corrente constante. Qual é a ideia? Com resistores, você vai ver em algum outro circuito apenas resistores, tanto de coletor quanto de emissor. Qual é o problema do resistor? É que eu preciso de mais variação de corrente para obter no nó, ali na ilha de encontro, que exatamente é o diferencial, para obter uma expressiva variação de tensão. Você entende isso? Então, grandes variações de corrente são necessárias para que se obtenha expressivas variações de tensão na malha, ou no circuito que me interessa alimentar, que é o diferencial. Então ele fez duas fontes de corrente constante, tanto para a porção de coletor, quanto para a porção de emissor. Tá? Qual é essa situação? O que é isso aqui? Veja bem, querido. Para todos os efeitos, eu tenho um resistor de 85R aqui, alimentando esses coletores aqui. E ambas as bases desses transistores estão referenciadas por um transistor. A construção que existir nesse transistor, a construção que esse transistor exigir, ela será espelhada para esse transistor aqui. Por quê? Porque eu estou... aqui está escrito, ó, corrente mirror. Ou seja, corrente de espelho. Ou seja, eu estou espelhando, estou dizendo, o que tu consumir aqui vai ser consumido aqui. O que exigir aqui vai ser exigido aqui. Por quê? Porque a ideia é manter o amplificador diferencial o mais estável possível, o mais igualitário possível. Ou seja, os dois transistores têm que amplificar de forma igualitária. Você está entendendo isso? Vamos adiante. Impedância de entrada, ao mesmo tempo, fator de amplificação do diferencial, elemento desestabilizador. Já falei isso aqui abundantemente lá no Machine, tá? Entenda isso. Quando o amplificador amplificar, o sinal amplificado estará bem aqui, ó, via resistor de 22K, atingindo a base do transistor que está em oposição ao entrada. Aí esse sinal vai atingir a base do Q2, vai fazer ele amplificar. Se o mesmo nível de sinal que estiver aqui, aí o que vai acontecer? Não vai haver amplificação. Não vai haver amplificação. Por isso eu coloco esse resistor de 1K em série com capacitor eletrolítico, para que parte desse sinal seja lançado para a GND. Então eu atenuo o sinal amplificado nessa base. Eu jogo parte do sinal que foi amplificado para o terra. Então essa parte que foi jogada para o terra não atinge a base do transistor, fazendo com que esse transistor amplifique menos do que esse transistor. Então aqui eu tenho o ganho do amplificador em relação a sinal AC. É aqui que eu tenho o ganho dele. Se eu diminuir mais ainda esse resistor, menos amplificação acontecerá nesse transistor e mais amplificação acontecerá nesse transistor. Aqui eu tenho uma guerra. Você lembra do vídeo lá do Machine? Eu coloquei dois rios, né? O rio que tiver mais corrente, ele domina esse ponto aqui. Então o transistor que tiver mais corrente, ele vai dominar esse ponto aqui, tá bom? Sinal amplificado passa por todo o processo, acontece lá no alto-falante. Esse sinal que está no alto-falante é rejetado no circuito de entrada. Só que
para amplificar de forma contrária, ou seja, realimentação negativa, tá bom? Eu estou avançando porque muito do que se pode entender aqui está lá no machine, tá? E o circuito aqui, ele parece complexo por causa disso que eu lhe falei. O engenheiro, eu vou chamá-lo de engenheiro, olha, pessoalmente eu não conheço o Hugo, eu não sei a formação dele, mas o simples fato de uma pessoa ser capaz de projetar um amplificador, ele já vai se aproximando ali de engenharia e ponto final. Então o engenheiro, ele projetou com muito cuidado para que as tensão e corrente não ultrapasse certo limite e não fique aquém de certo limite. Eu preciso que ela esteja dentro daquele parâmetro. Então é por isso que você está vendo todo esse mundo de transistores aqui. Para quê? Para que seja atingida a base dos Darlingtons, tudo controlado. Tudo controlado. Como esse Darlington já tem um histórico de queimar esse resistor de ponto 22, e o que é que faz queimar? Como é que queima o resistor e não queima o transistor? Significa que o transistor é bom, ele suporta bem. Mas por que ele queima? Porque excedeu-se certo limite. Há um erro de projeto da Sankei, da fabricante? Com certeza. Com certeza. Tanto é que eles atualizaram e limitaram. Ou seja, você quer usar esse transistor? Dá para usar. Mas todo limitado, que foi o caso que fez aqui o Hugo nesse amplificador. Você quer usá-lo em outro circuito? Pode usar. Mas desde que você estabeleça bastante limites para ele, para que evitar a queima. E mesmo que queime, você ainda tem a possibilidade de acrescer aqui, de acrescentar 2 resistores de emissor para os alto-falantes. Tá bom, querido? Então, essa é uma primeira visão. Essa é uma primeira visão desse amplificador. Eu vou trabalhar com muita calma. O circuito aqui de espelho já deu para você entender que ele quer que aconteça a mesma coisa aqui e aqui. Esse diodo aqui é um diodo de limitação, eu vou falar dele em outro momento. Mas no básico do que foi falado lá naquele amplificador machine, você já vai entendendo aqui esse circuito de entrada, tá bom? Esse capacitor já foi falado, essa malha já foi falada, aqui também, isso aqui também. Alguma pergunta que eu tiver pulado rapidamente, aí você me pergunta. Rapidamente sobre esse resistor. Esse resistor aqui, ele vai fazer a tensão de 0 volts na saída, offset, ó, ajuste de offset. Ó. Esse resistor variável bem aqui, ó, de 20K. Ele está entre os emissores. Ao mesmo tempo que esse resistor variável faz o ajuste de offset, aí você vê, poxa, mas eu não tenho 2 resistores iguais. Ele poderia colocar 2 resistores de precisão aqui para que os níveis de tensão e corrente fossem exatamente iguais. Só que é muito difícil conseguir isso nessa malha aqui, exatamente igual. Aí por isso ele coloca um resistor aqui. E tem o seguinte, olha. Esses resistores aqui, o valor dele está um pouquinho alto. Em que sentido? Se fosse um amplificador comum, não Darlington, ele estaria alto. Mas como é Darlington na saída, ele está dentro do controle. Não se esqueça. O projetista, ele teve muito cuidado em controlar os pontos desse amplificador, porque eu tenho na saída um transistor Darlington com beta de 10.000, tá bom? Então qualquer bobagem que acontecer aqui, isso aqui vai fazer bobagem vezes 10.000. Qualquer acerto que acontecer aqui vai ser acerto vezes 10.000. Entenda isso. Aí o que é que ele fez? Dentro dessa linha de construção que existiria aqui para mandar para o long tail, ele colocou o resistor de 20K exatamente para ajustar os 0 volts aqui, ó, na saída, tá bom? Que é feito, o ajuste é feito sem a polarização do transistor Q2, tá? Tira-se o alto-falante para fazer o ajuste de offset na saída, tá bom? Então é essa a razão desse resistor bem aqui, resistor variável, para encontrar o 0 volt na saída. Essa é a razão desses resistores aqui, para equalizar a corrente e ao mesmo tempo manter ela dentro de limite, porque sempre você terá que lembrar que eu tenho Darlington na saída que multiplica vezes 10.000 qualquer coisa. Eu até gostei do que eu falei ainda agora, ó. Qualquer bobagem vezes 10.000, qualquer acerto vezes 10.000. Não esqueça disso, tá bom? Então eu vou parar por aqui, vou parar nesse ponto bem aqui, ó, nessa porção inicial. Alguma coisa que você não entenda, aí você explica aí, se for o caso eu refaço o vídeo, atentando. Ainda não entramos no amplificador de tensão, tá? Que é o VAS, que ele fez em configuração Darlington. Ainda não falamos aqui do capacitor Miller. Eu quero inclusive tem uma pessoa que aqui no canal que ele está estudando para ser piloto de avião. Esqueci o nome, eu não sei quem é, mas eu quero fazer uma
uma consideração com você. O jeito de explicar, olha, novamente. Você vê que a explicação para dizer que o avião voa é que o ar passa mais rápido por cima da asa do avião e passa mais devagar por baixo da asa do avião. E eles simplesmente desconsideram o fator de arrasto, no sentido da explicação por que o avião voa. Ou seja, tem a ver a questão da rarefação que fica sob a asa do avião e tem a ver a força de arrasto. Mas é pouco mencionada a questão da força de arrasto da asa nas moléculas de ar. Também aqui, na questão de amplificadores, eu tenho esse capacitor aqui. Procure essa explicação por outra pessoa. Ele vai fazer a explicação, tem tudo a ver o que ele está falando, mas por que ele não lembra disso? Olha, se eu tenho um sinal amplificado aqui, que não me interessa que ele seja amplificado, que entrou por alguma razão, uma oscilação entrou aqui acima da frequência audível, aconteceu bem aqui, aí o que iria continuar? Ela iria ser amplificada e o amplificador iria amplificar RF. Mas como eu tenho esse capacitor bem aqui, ó, o capacitor de 56 PF, ou seja, para frequências bem elevadas mesmo, aí o que acontece? Quando essa frequência chegar bem aqui, ela vai ver o capacitor e ela vai ver o 0 volt flutuante. Lembra que eu falei dessa posição aqui? Ó? Aqui é o 0 volt flutuante, olha, esse ponto bem aqui é o 0 volt virtual, entendeu? Não é o GND, mas é um 0 volt virtual. Aí, esse sinal amplificado de alta frequência, perdão, esse sinal que poderia ser amplificado de muito alta frequência, ele cai nessa armadilha aqui do 56 PF. Eu estou explicando isso e é isso. Agora, vou ver essa explicação do capacitor Miller em outra situação. É por isso que eu estou dizendo para você que nós brasileiros temos um jeito de entender e de explicar, diferente da questão escolástica. Nós temos um jeito de entender. Você que é pedagogo, você que está no canal aqui, que é professor, que está estudando, estude do jeito que dizem para você que é o certo, mas seja brasileiro na hora de explicar. Existe um jeito mais simples de explicar aquilo ali, não desprezando, mas o que eu quero dizer? Eles iconizam pontos que é dos dominantes. Eles iconizam pontos que é dos dominantes. Eu estou lhe explicando. Se uma HF acontecer aqui por alguma razão desconhecida, ela cairá nessa armadilha e será lançada para o GND flutuante, para o terra virtual, e ela será pouquíssimamente amplificada pelos transistores de saída. Mas se você for ver essa explicação aqui por outras pessoas, eles vão para Marte, vão para Júpiter e vão lhe dar uma explicação que tem a ver, mas é como se ele desconsiderasse isso que eu estou falando para você. Seja brasileiro, encontre um jeito de explicar, estude como brasileiro. Eu vou parar bem aqui, tá bom, querido? Depois a gente continua em outros vídeos. Deixa eu terminar aqui, onde é bem aqui. Boa sorte!